Olá, eu sou Marcelo Rodrigues, professor, sou músico, violonista, guitarrista, um estudioso, na verdade, né, dos instrumentos. Eu gostaria de agradecer ao PROAC, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo e o Governo do Estado de São Paulo pela oportunidade. A aula que eu preparei para vocês é sobre essa questão, esse posicionamento. Para a gente poder falar sobre o violão, temos que então regredir até a pré-história, para entender um pouco como começou aí, né, a história dos instrumentos de corda. Existem então relatos históricos que o instrumento de corda começa lá na pré-história. Encontraram nas cavernas aí desenhos de um arco, né, uma corda esticada, essa corda feita de tripa animal, onde os aborígenes colocavam então a boca usavam ali como a boca para tirar o som daquela corda. Vou pôr um desenho para vocês aí terem uma ideia de como é que era isso. Essa corda era feita de tripa animal. E daí então começa aí, né, tem as teorias que seriam daí então que partiu, né, essa questão dos instrumentos de corda. É importante traçar essa linha, é importante, né, ter essa ideia de onde começou. Depois de um tempo, adaptaram algumas cordas em um casco de tartaruga, onde o casco servia de corpo ressonador. Essa seria a teoria da harpa. Os persas chamavam de citara, logo depois passou a chamar guitarra pelos mouros, dando assim origem à palavra guitarra. Além dos cascos, usavam também cabaças e fechavam com couro animal. Mas a evolução começa quando surgem instrumentos com braço, né? Vamos então adiantar um pouco, vamos passar rápido aí para a gente não perder muito tempo, falar do alaúde, né? Falar do alaúde, que é considerado o avô do violão e deu origem aos instrumentos da família das cordas. A gente pode falar que tudo surgiu a partir dos instrumentos da família das cordas, surgiu a partir do alaúde, né? O violino, o violoncelo, o contrabaixo, a viola de arco. Mas para a gente fazer aí, pular um pouco a história e chegar no nosso instrumento, o violão, a gente precisa falar então da vihuela. Depois veio a guitarra renascentista, né, com afinação de 4 cordas, depois a guitarra barroca, com afinações de 5 cordas, logo após a guitarra de corda de aço. Seria a variante da guitarra barroca, mais conhecida por nós como viola caipira, vamos falar assim, né? E por fim a guitarra romântica, que seria o antecessor do violão. Então vem a vihuela, trouxe tudo aí, a partir da vihuela vem crescendo o restante. Uma curiosidade do nome do violão, a gente precisa saber, por exemplo, esse instrumento é conhecido como violão somente nos países que falam a língua portuguesa. É bom a gente saber disso. Nos demais lugares do mundo, isso aqui é conhecido como guitarra. Guitarra acústica, aí tem guitarra folk, guitarra semiacústica, guitarra elétrica e por aí vai. Por que violão aqui nos países que falam a língua portuguesa? Né? Conta a história que os portugueses, eles têm a viola portuguesa, né? É conhecida agora como viola caipira, já são, né, foi desenvolvida por eles, e aí, quando eles viram o violão a primeira vez, fizeram aquela comparação, pô, viola é pequeno, esse aqui é grande, então um violão. E aí a gente ficou com essa herança de violão, né? Somente os países que falam língua portuguesa ficaram com essa herança então. Então guardem bem esse nome, isso aqui é uma guitarra acústica, desenvolvida pelos espanhóis. Então vamos falar sobre os compositores, né? Diversos compositores nesse universo vasto aí, a gente pode dizer, que contribuíram para o crescimento e evolução do violão. Mas eu vou citar aqui alguns, né? Vou citar aqui alguns aí, e para tentar fazer, para não me lembrar, sem querer desmerecer os outros, mas são os mais importantes. Vamos começar por Dionísio Aguado. Dionísio Aguado, que nasceu em Madrid em 784, então assim, foi um cara que contribuiu demais para esse universo violonístico, deixou diversas obras, né? Então em 1825 ele vai para Paris, onde realiza concertos de audições, recitais, e é aplaudido como um dos maiores violonistas do seu tempo. Aí em Paris ele encontra-se com Fernando Sor, né? Fernando Sor, a quem ele se tornou amigo. Então vamos falar de Fernando Sor. Fernando Sor nasceu em Madrid em 1778 e veio a falecer em 10 de julho de 1839. Fernando Sor é conhecido pelas composições, né, e Dionísio Aguado como um concertista, onde eles lançaram as bases da técnica do violão moderno. Aí na Itália nós temos aí também
Mauro Giuliani, né? Nasceu em 27 de julho de 1781 e faleceu em 8 de maio de 1829. Foi um violoncetista, violonista, compositor italiano. É considerado como um dos virtuosos da guitarra solo do começo do século XIX, pode-se dizer então. Eu vou aqui tocar um pedacinho para vocês de um estudo muito conhecido do Carulli, Andante, nível iniciante andante. Bom, falamos de Ferdinando Carulli, temos também que falar de Matteo Carcassi. Por volta de 1828, em Paris, né, a sua fama rivalizava então com a de Ferdinando Carulli. Então quando a gente fala de Ferdinando Carulli, também temos que falar de Matteo Carcassi, que foi um grande aí também, um dos grandes músicos e violonistas e compositores. Apesar de ter iniciado a sua vida, né, no piano, ele foi para o violão e deixou aí uma contribuição muito rica para o universo violonístico. Vou então aqui tocar um pedacinho aí, né, do estudo do Matteo Carcassi, que é muito conhecido também no meio violonístico, um estudo iniciante aí, bem conhecido. Vou tocar um pedacinho para vocês conhecerem então aí um pouquinho da obra dele. O final é meu, né, claro. Na segunda metade do século XIX, no período romântico, tivemos na França o Napoleão Costa. Ele nasceu em 27 de junho de 1805 e faleceu em Paris, em 7 de fevereiro de 1883. Já entre os espanhóis, né, o mais importante, sem sombra de dúvida, foi Francisco Tárrega. Francisco Tárrega foi uma das pessoas que lançaram então aí a moderna técnica do violão, juntamente com seu conterrâneo, né, anterior, aí, Dionísio de Aguado. Tárrega ajudou a tirar definitivamente o dedinho do violão, né? Se nós pesquisarmos a história, eles tocavam com o dedinho mindinho apoiado no violão aqui, para dar mais equilíbrio. Então Tárrega veio e tirou de vez o dedinho do violão e deixou aí uma contribuição muito grande para o universo violonístico, né? Vou tocar aqui um pedacinho do tema Lágrima do Tárrega, né? Vamos falar então do violão do século XX e o século XXI. Né? Assim, eu costumo dizer que o século XX foi, para mim, particularmente, foi um período riquíssimo de violonista, porque também surgiu o nosso principal violonista, que é o André Segovia. O André Segovia, para mim, foi sensacional. Não só para mim, como todos os violonistas consideravam ele o pai, né? O pai do violão erudito, violão moderno erudito. Os estudiosos tinham um respeito estrondoso por ele, porque ele resgatou aí o violão da mão dos ciganos, né, flamencos, e construiu um repertório clássico e trouxe o violão aí para salas de concerto, né.
compositores da época, conta a história, que eles fizeram obra especificamente pro Segovia, né? Então os caras admiravam muito eles, fizeram, muitos compositores respeitados da época, fizeram inúmeras obras pro Segovia aí. Então é importante dizer que no século XX aí, né, surgem duas vertentes então aqui violonísticas no nosso querido país aqui no Brasil. A vertente popular e uma vertente das salas de concerto, das universidades. Eu não consigo discernir isso daí, falar separado. Por quê? Porque é tudo meio junto, vocês vão entender no final dessa aula. Eu vou agora falar um pouco mais devagar, porque eu não vou ficar ilustrando as imagens de alguns desses compositores violonistas que eu vou falar aqui, para não ficar muito demorada também a aula, tá? Eu enfatizei bem ali até o Segovia, né? O mestre Segovia, porque acredito que no meio popular, quem vai assistir essa aula não conhecia, né? Creio eu que não conhecia. Mas os compositores e violonistas que eu vou falar agora, acredito que já é do conhecimento da grande maioria. Então vamos lá. Surgem duas vertentes, tá? Uma dos concertos e universidades aí, que segue aqueles, né, a sala de concerto clássico, do período clássico. Eu vou me referir a violão clássico, porque é uma maneira que as pessoas conhecem mais, né? Que no período do classicismo que despontou, né? Que ficou mais conhecido. Então, uma das salas dos violões clássicos e do violão popular. Violão popular nós tínhamos aí então bem conhecido como Canhoto, Américo Giacomini. Nós tínhamos aí João Pernambuco, né? João Pernambuco também veio, esse estava muito estourado aí, vamos falar assim, o movimento estava muito forte desses violonistas populares aí, que tinham a mesma influência, eles conservavam a influência desses violonistas, foram esses que eu citei aí no início da aula, né? Se você pegar eles tocando, você vê que chorinhos, né? Eles tocavam muito chorinho, machixe, enfim, quem não conhece os temas de João Pernambuco, enfim, você vê que a influência era totalmente igual, assim, é totalmente lá, baixo e melodia, enfim, melodias maravilhosas, então vai seguindo nessa linha aí. Nós tínhamos então o Levino Albano da Conceição, nós tínhamos o Mozart Bicalho, né? E assim foi. Mas tinha esse movimento muito forte então aí no século XX, no começo do século XX. E o que dá então que eu fazia que eu acho que foi o que fazendo então essa correlação entre erudição, entre violão erudito estudado e o popular, na verdade, foi o que influenciou eles. Era um movimento muito forte no Brasil. Por outro lado, a gente tem que lembrar então, acentuar o nosso mestre Isaías Sávio. É um concertista que rodou aí a América do Sul, ele bem conhecido, inclusive no meio camerístico, no meio dos estudiosos do violão. E ele veio até o Brasil, chegando no Brasil em 1931, né? Ele veio para São Paulo e ele assumiu o cargo então de professor do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Pesquise um pouquinho mais sobre o Sávio que vocês vão gostar. Eu tive o prazer de conhecer quando eu fazia curso livre com um professor, e ele fez um mestrado sobre o Sávio. Realmente foi ali que eu aprendi a ter um respeito muito grande pelo Sávio, pelo simples fato de que, assim, em 1963 ele naturalizou-se brasileiro, tá? Então, se queria dramatizar, eu acho que foi por isso que o brasileiro acabou não lembrando muito dele, né? Brincadeira da parte. Ele então assumiu esse cargo aí de professor do CDMSP. E eu vou citar aqui então só alguns alunos dele, pra você ter uma ideia. Assim, é difícil citar nomes, porque você acaba
deixando alguém para trás, mas sem querer, né, cometer injustiça. Ele tem, por exemplo, Carlos Barbosa Lima, né? Tem pesquisa sobre ele, ele foi aluno do Sábio, tem uma técnica incrível, tem vídeo sobre ele aí no YouTube. O legal desse tempo nosso hoje, a gente consegue assistir o cara tocando, né? Você já consegue ver o Segovia tocando algumas coisas também, isso é legal pra caramba. Onde você percebe que o Carlos Barbosa Lima, ele, depois de estudar essa questão do violão erudito, ele estava envolvido nesse mundo de violão classismo, ele passou também a tocar um repertório popular, e ele tem concertos, aí, desenvolveu vários concertos tocando um repertório do violão mais popular. Então nós temos, esse cara é sensacional, eu pesquisei sobre ele é um músico muito bom, ele faleceu já, mas é muito bom. Aí depois nós temos a Maria Lívia São Marcos, sem querer puxar o saco, mas uma pessoa que lecionou por mais de 30 anos no Conservatório de Música, Carlos Gomes, né? E depois ainda foi trabalhar no Conservatório de Genebra da Suíça. Então você pega uma pessoa, o currículo desse invejável. Então essa é a linha que eu costumo dizer que ficou mais de câmara. Então tinha duas vertentes, popular e a linha dos estudos. Então o Brasil continuou nessas duas vertentes muito forte. Aí Luiz Bonfá também foi um cara que eu acredito que ficou nessa veia mais popular aí. Ele tem influência jazzística, então pesquisem sobre o Luiz Bonfá, vale a pena pesquisar. E o nosso querido Toquinho, né? O Toquinho, nosso querido Toquinho dispensa apresentações. Interessante é que ele também foi para uma linha popular. Veja como é que misturou. Por isso que eu falei para vocês lá no começo do vídeo que eu não consigo separar muito. Eu acho que o Sábio influenciou uma galera que foi aí do popular. O pessoal do popular que estava também conhecia os trabalhos do Canhoto, João Pernambuco, enfim. E acabou gostando desse repertório e fazendo, tendo respeito. A diferença é que eles não tinham escola, não participaram de uma escola clássica. Alguns desses eram autodidata, então assim, mas a vivência era muito grande. Eles foram músicos sensacionais, a gente tem que respeitar. E por último, Henrique Pinto, né? Henrique Pinto eu acho que dispensa também. Henrique Pinto, eu acho que ele tem muito método, a gente conhece alguns métodos dele, do Henrique Pinto. Ele tem uma história muito rica na música, né? E acredito que, não sei, é um dos mais importantes aí também do violão do século XX, né? E formou muita gente. Então assim, ele é um aluno do Sávio que virou um grande mestre também, que é o querido Henrique Pinto. E trabalhou nessa questão de violões de concerto, de câmara. Ele tem um trabalho muito bom aí nessa questão de violão de concerto. Esse pessoal que eu citei, a Américo Giacomini, né, o Canhoto, João Pernambuco, o Levi Albano da Conceição, tal, eles também influenciaram aí depois uma turma de Lemano Reis. Quem não conhece Lemano Reis e suas canções e suas músicas, que é do popular. Interessante, muitos achavam que ele era do violão. Não, eles eram do popular. É considerado violonista popular. O próprio Segovia tem uma história que ele tocava com a unha e forte, com unha e o dedo, né, um jeito de tocar diferente. Alguns achavam que ele não ia ser aceito no meio como violonista. No fim, ele genial, ninguém nem contestou isso. Foi uma nova técnica dele de imputar. Então, o mundo do violão clássico, aí, dos violões de concerto, né, das universidades de concerto, ele é um mundo bem específico, bem exigente, com técnica adequada, bem refinado. Então assim, alguns músicos você fala, ele poderia ser então, mas não fez parte. Lemano Reis, né, o Garoto, quem não conhece essas canelas? O Garoto. Aí Rafael Rabelo, que eu gosto do estilo dele, um estilo mais agressivo, enfim. Com Baden Powell. Acredito que Baden Powell foi o cara que revolucionou, assim, né, um marco mesmo. Assim. Baden Powell também tem que respeitar ele. Me desculpe se eu estiver esquecendo algum violonista aqui. Eu acho que eu lembrei aqui, os mais que marcou mais, no caso, né, o meu conhecimento do violão. Hoje a gente pode citar aí, dessa linhagem, o Yamandu Costa, que é sensacional. É um violonista popular, na linguagem, né, se for pegar assim, pela proposta dele, né? Mas Yamandu para mim é sensacional. E nós temos então aí, no universo camerístico, aí, de música de conservatório, de faculdade, universidades e de concertos, uma gama também aí,
de muitos profissionais, né, que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tá? Eu poderia citar vários aqui, é melhor eu colocando a descrição no vídeo para vocês entenderem. Eu vou falar, por exemplo, eu vi um concerto da família Sade, se eu não me engano, sensacional, eu acho maravilhoso. Bom, então vamos lá, né? Na prática, né, a diferença, né, da técnica e interpretação na prática, como é que é? Bom, vamos lá. Então vamos falar assim, o violão estudado, o violão voltado às universidades, o violão clássico, né, o violão clássico, ele preserva então, ele busca excelência na execução, é uma coisa que a gente não pode questionar, isso é o meu ver, do que eu pesquiso, no que eu observo. No violão como um todo, desde a postura, a preocupação com saúde, ele está sempre evoluindo nessa questão técnica. O violão é um violão clássico, é um erudito. Preserva sempre o legado dos grandes compositores. Então, se você for pegar estudos do Henrique Pinto, tem citações de vários compositores, e você pega estudos de cada um, você consegue perceber que eles mantêm esse legado, eles preservam a memória desses grandes compositores nas suas citações, nos seus métodos, né? Então é legal, eles têm uma linha, né, uma linha que não se altera, ela evolui aqui ou acolá, mas tem aquela linha. O que eu percebo já no violão popular, né, da técnica, é que é um pouco mais livre, eles misturam, tem influências do jazz, do samba, da bossa nova, eles são mais, o repertório também é mais livre, e eles têm influências, né, captam mais influência. Então, repertório, influência na execução. Você tem violonistas populares que você vê que tem uma pegada flamenca, algo mais... Você sente uma pegada flamenca, né, uma linguagem mais flamenca, ou você pega os violonistas aí do sul do Brasil, uma coisa bonita também de se ver, uma pegada mais polca, não sei, uma linguagem bonita, né, eu acho dificílimo aquilo. Então eu percebo que isso é uma característica do violão popular, da técnica entre um e o outro. Essa é a diferença. E eu não vejo isso como um defeito. Então um cara que tem um som mais sujo na hora de tocar, eu não vejo como defeito, sim como uma característica. Inclusive, em um dos cursos que eu participei, um dos violonistas que eu citei aqui anteriormente, ele falou sobre isso, que ele estudou sobre a unha, aquela coisa do lixado, som limpo, falou, gostei, mas esse não é o meu som. Quer dizer, a característica dele era um som mais agressivo, um som mais... Era a característica que ele criou, desenvolveu com o tempo, né? Se você pegar o Baden Powell, por exemplo, eu gosto muito do Rafael Rabelo. Você pega o Rafael Rabelo, por exemplo, ele tem uma pegada mais diferente, uma pegada mais agressiva. Perdão, tá, se ofender, mas eu comparo muito o Rafael Rabelo, eu gosto do Yamandu, eles têm a mesma linguagem. Eu acredito que Yamandu deve ter assistido muito o Rafael Rabelo. Então, assim, é isso. Essa é a diferença. Mas, professor, e esse violão que a gente conhece aqui, que é tocado com cordas de aço, com palheta, é popular. Lógico, desde que você estuda, ele preserva mais a harmonia, né? Ele busca o violão popular hoje que a gente conhece, ele é mais acompanhador, o violão de acompanhamento, buscando sempre a harmonia, com influências internacionais. Então já é um violão que é folk, por exemplo, que já não é o violão mesmo na sua essência, sim, vem do folk, com influência do jazz, do blues, com uma pegada da guitarra elétrica, às vezes, no violão. Então você vê que é um violão mais aberto, né? O violão popular brasileiro, que eu costumo dizer, foram esses que eu citei anteriormente aí, com esses compositores. E aí, se você pesquisar hoje, tá surgindo aí. O Brasil é riquíssimo nesse ponto. Tanto do violão de câmara, da universidade, tem muito cara novo aí trabalhando, alguns fora do país. Eu tive o prazer de conhecer, de ir no recital, conhecer não, porque eu não fui falar com ele no camarim. Tive o prazer de ir no recital de que se formou na Alemanha, está na Alemanha de novo, porque eu não vou citá-lo aqui, porque eu não sei se eu posso, por questões autorais, mas eu gostei muito do concerto dele, o Glauber Rocha, pesquisem esse cara. A gente tem aí uma galera muito boa também, nas duas vertentes, tá? Eu citei, por exemplo, o Yamandu no popular e o Glauber Rocha no violão de concerto, mas tem outros aqui, que eu lembrei agora, minha família Sade, enfim, que eu tô lembrando agora, que falar é complicado, eu tenho que estar pegando os livros aqui e olhando os vídeos também. Mais uma vez, muito obrigado. Espero ter contribuído aí um pouco pro conhecimento de vocês, um pouco da história do violão. Me desculpem aí se faltou algum outro compositor, faltou muito na verdade, porque é uma área riquíssima, é muito rico isso daí.
Mas eu quero agradecer mais uma vez então a oportunidade e espero ter contribuído um pouco aí para a pesquisa de vocês. Eu também estou numa pesquisa legal aqui, forte, eu quero desenvolver uma pesquisa boa nesse assunto. E muito obrigado pela paciência. Até a próxima.